Oi, gente, tudo bem com vocês, meus irmãos e irmãs e amigos? Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor. Quero aqui prosseguir falando a palavra de Deus dentro do tema Verdade Revelada. Eu venho falando que nem toda a verdade deve ser falada, pronunciada, verbalizada. Existem verdades que têm o tempo certo de aparecer. E antes que você questione o que eu estou falando, quero lhe dizer que eu aprendi isso com o mestre dos mestres, o Senhor Jesus. Jesus que é a verdade, Jesus que só falava a verdade, só fala a verdade. Ele é a própria verdade. Porém, existiam verdades que ele deixava para o momento certo a ficha cair, como costumamos dizer aqui na terrinha. Caiu a ficha, caiu a máscara, e aí a verdade vem à tona, sem precisar de Jesus falar nada. Por quê? Crente que é crente não fala mal da vida do outro. Não. Vou dar aqui o exemplo de Judas. Jesus conhecia a Judas, pois Jesus conhece muito bem ao homem, diz a palavra aqui no Evangelho de Jesus, conforme João capítulo 2, e versículo de número 25. Eu vou ler os versículos 24 e 25. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Significa que Jesus conhece o homem. Assim sendo, ele conhecia Judas, o Iscariotes, que era um dos 12. E Jesus sabia muito bem que Judas, ele roubava as ofertas, porque Judas era uma espécie de tesoureiro do Senhor Jesus. Pessoas que patrocinavam ao Senhor, a Bíblia fala de mulheres que patrocinavam ao Senhor Jesus, e tantas pessoas, que ofertavam, que patrocinavam o ministério do mestre. E Judas era quem conduzia com ele a bolsa e ele roubava. Perceba isso. Veja só, no Evangelho de João capítulo 12, versículo de número 6. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Veja só, eu não vou entrar explicando aqui o contexto, porque esse não é o foco, tá? Muito bem. Jesus andava com os 12, Judas era ladrão, e Jesus nunca chegou para, por exemplo, Pedro, Tiago, João, que eram os discípulos mais chegados, mais íntimos do mestre. E ele não chegava para eles e dizia: cuidado com Judas, porque Judas é ladrão, Judas há de ser o traidor. Jesus não era fofoqueiro. Porque tem irmãos que chega assim para o outro, muitas vezes até obreiros, Quando eu falo de obreiro, estou falando de diácono a pastor. Todos são obreiros. Que chega para o outro e diz: cuidado com fulano, porque ele é assim assado e tal, ele não é de confiança. Evita ele, não se assenta com ele, não anda com ele, não dê nem paz do Senhor a ele. Existe isso por aí em nosso meio. Isso é triste. E isso é fofoca. Isso é difamação.
e a Bíblia mostra-nos que a palavra de Deus não apoia difamação, porque difamação é pecado contra o seu irmão. Louvado seja Deus. Então, veja, Judas era ladrão e Judas haveria de ser o traidor. Aí perceba uma coisa, essas são verdades que Jesus deixava acontecer o momento, deixava no momento certo ser revelada por si mesmo, na ocasião da ceia, conforme aqui Mateus capítulo 26, a partir do versículo 20, veja só. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Jesus assentou-se à mesa com os 12. Perceba que ele não excluiu Judas da ceia, não. Não disciplinou a Judas, não excluiu do rol de membros, não. Porque Jesus, ele respeita a individualidade das pessoas, porque é a palavra quem diz que devemos nos examinar a nós mesmos. Eu não posso chegar para o irmão e dizer que ele não pode participar da ceia. É ele que tem que se examinar. Então, Judas, juntamente com os demais, se assenta junto com o mestre à mesa. Vamos ver aqui o versículo 21. E enquanto comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E então, e eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? Enquanto isso, Judas estava calado. Mas olha só como a verdade vem à tona, vem à tela. Veja o versículo 25. Judas fala. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. O infrator, o culpado, confessando com sua própria boca. Era assim que Jesus trabalhava. Louvado seja Deus. Então, perceba que nem toda a verdade que junto com ela vem uma fofoca, junto com essa verdade vem uma mal intenção de prejudicar alguém. Jesus não falava essa verdade, deixava que no momento certo viesse à tona a ser revelado, ok? Que Deus fale ao seu coração, em nome de Jesus. Amém.